agora eu queria desejar ao Hugo Motta falar o seguinte: seja bem-vindo, Hugo Motta. Seja bem-vindo ao mundo do acordo Caracu com Alexandre de Moraes. Porque nós já sabíamos e avisamos que não dá para fazer acordo com o Alexandre, porque o Alexandre não cumpre nenhum acordo, nunca cumpriu. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Mas vamos direto falar do que a gente tem que falar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a lei da dosimetria. Né? A promulgação da lei da dosimetria ocorreu agora no dia 8 de maio e logo no dia seguinte o Alexandre de Moraes suspendeu a sua aplicação. E a suspensão é parecida com a censura que a Carmen Lúcia aceitou lá atrás, você lembra? Porque, de acordo com o Alexandre, é só a cabecinha, é uma suspensão temporária, só enquanto o plenário do Supremo julga as ações de inconstitucionalidade que estão questionando a lei da dosimetria. Então vão ter ações de inconstitucionalidade, depois o Supremo vai decidir se vai valer ou não. Né? Aí eles decidem. E eu acho que, nesse momento, você e eu, a gente não se sente muito seguro com esse resultado do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu desconfio, eu me atrevo a dizer a vocês, que esse é um episódio também didático, porque ele ensina quem é Alexandre de Moraes. É algo que muita gente ainda não aprendeu, não entendeu. A gente já viu o Alexandre de Moraes fazer esse tipo de acordo muitas vezes e não cumprir. A direita já se acostumou com isso, acostumou a entender que Alexandre de Moraes faz acordo e não cumpre os acordos que faz. Dessa vez, quem aprendeu a lição foi o Centrão. Mas para a gente entender por que isso afeta o Centrão, a gente precisa lembrar de como é que essa discussão começou. Há um ano atrás, a gente nem falava de dosimetria. A gente falava em anistia ampla, geral e restrita, que era o projeto que tramitava na Câmara, chamado o PL da anistia. Esse PL, então, ele passa a ser, num dado momento, por escolha lá da Câmara, do presidente da Câmara, ele passou a ser relatado pelo deputado Paulinho da Força. E aí, na primeira entrevista, é uma coisa meio que de maluco, porque na primeira entrevista, o Paulinho da Força começa a dizer a mudar o escopo do projeto. Ele deixa de ser o projeto da anistia ampla, geral e restrita, e o projeto passa a se chamar um projeto de dosimetria. É uma coisa meio de maluco, e em vez de a abolição e o perdão dos crimes, ele passa a ter a diminuição das penas dos condenados no processo do 8 de janeiro. Uma das justificativas que ele dava para isso era a lei da anistia, que a lei da anistia seria inconstitucional. Não sei se vocês lembram do Paulinho da Força dizendo isso. Quer dizer, como a lei da anistia é inconstitucional, ela vai ter problemas no Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler as palavras aqui do Paulinho da Força. Ele dizia o seguinte: eu não vou construir nenhum projeto que afronte o Supremo. Eu sou o maior defensor do Supremo Tribunal Federal. O projeto da anistia já foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Não dá para a Câmara querer reviver uma coisa. Teria que ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e fazer um confronto com o Supremo. Quando o Hugo Motta me indicou, olha o Centrão aí, tinha um pouco essa intenção de alguém que tinha uma relação com o Supremo, ou seja, ele admite a relação com o Supremo. E queríamos trabalhar para pacificar o país. Se a gente tivesse direitos autorais nesse momento, estaria o John Lennon tocando. Imagine there's no Supremo. Ou seja, o grande argumento da escolha do Paulinho da Força e do Paulinho da Força em favor desse monstrengo que é a dosimetria, era de que esse seria o caminho para a aprovação de um projeto que pacificasse paz, #paz, o Brasil, e fosse implementado, portanto, sem percalços e sem questionamentos por parte do Supremo. Por sinal, ele afirma que foi escolhido como relator justamente pela sua relação com o STF, já que ele é amigo do Alexandre. Amigo do Alexandre. Com o Paulinho da Força, então, amigo do Alexandre, como relator, como é que tramitou o PL da dosimetria? E aqui eu
tem que dar algumas informações, até para confirmar o que o Flávio Bolsonaro falou, eu tenho que dar algumas informações que talvez sejam de bastidores para vocês. Na verdade, você mais bruto aqui na forma de colocar as coisas até do que o Flávio, como normalmente eu sou. A verdade é que o Paulinho da Força não era só amigo do Alexandre, ele era um fantoche do Alexandre. Quem escreveu o PL da dosimetria não foi o Paulinho da Força, foi o Alexandre de Moraes. Eu conversava muito com os deputados, a gente estava aqui nessa interação Estados Unidos, Brasil, etc. E os deputados que estavam, né, nessa negociação me relatavam, inclusive nas reuniões de líder e etc., que durante as reuniões para discussão do projeto, o Paulinho da Força ficava com o celular o tempo inteiro, com o WhatsApp aberto e conversando com o Alexandre de Moraes. E qualquer coisa que fosse sugerida ao projeto, ele repassava ao Alexandre, que ali na figura de poder moderador, decidia se estava de acordo ou não. E caso não estivesse de acordo, mandava tirar do texto. Para todos os efeitos, quando a gente está falando de PL da dosimetria, o Alexandre de Moraes desempenhou o papel não de um deputado federal, muito além de um deputado federal, um superdeputado federal. Porque qualquer discussão, é quase que como se fosse um líder do partido unitário, digamos assim, como é na China ou na União Soviética, ou em Cuba, você só tem o Partido Comunista Chinês e, então, o presidente, o líder partidário, determina toda a agenda. Você só tem o partido. O Alexandre de Moraes desempenhou no papel da dosimetria, no projeto da dosimetria, o papel de líder partidário do Partido Unitário Comunista Brasileiro. Qualquer discussão tinha que passar pelo crivo dele lá no Supremo Tribunal Federal. E o acordo que ele fez com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre foi que, justamente por ele escrever o projeto, esse projeto não teria problemas, o texto seria aceito sem problemas no Supremo Tribunal Federal, quando fosse promulgado, entraria em vigor. Quem tem as informações de bastidores, e a gente vive da era dos palpiteiros da internet sem fonte, mas quem tem as informações de bastidores sabe disso, né? Não é à toa que os jornais publicavam que a dosimetria não deveria ter problemas no STF mesmo. Os jornais publicavam isso, e essa era a promessa do Alexandre para o Hugo Mota, para o Paulinho da Força e para os presidentes dos partidos e líderes dos partidos na Câmara e no Senado. Mas, agora, o Alexandre passou todo mundo para trás, e mesmo depois de humilhar o Paulinho da Força, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, sob a promessa de que não barraria a dosimetria, ele vai lá e suspende a aplicação. Não o projeto, mas suspende a aplicação da dosimetria. Mas ele não suspendeu a lei, ele só submeteu os efeitos da lei. Porra, dá na mesma. Vamos pensar aqui que você é um coitado de um preso do 8 de janeiro. O Brasil, eu digo a gente aqui, o Brasil fez esse projeto para te dar o mínimo de benefício. E os beneficiados da dosimetria não serão beneficiados nesse momento, até que ele decida rever a sua decisão e o nosso todo-poderoso que escreveu a lei decida que vai restabelecer os efeitos da lei. E agora, eu queria desejar ao Hugo Mota falar o seguinte: seja bem-vindo, Hugo Mota. Seja bem-vindo ao mundo do acordo Caracu com Alexandre de Moraes. Porque nós já sabíamos e avisamos que não dá para fazer acordo com o Alexandre, porque o Alexandre não cumpre nenhum acordo, nunca cumpriu. É a mesma coisa que fazer acordo com o Irã. O Irã não cumpre o acordo, vou fazer aqui. Se você não tiver uma forma de enforce, de garantir que o acordo seja cumprido, não serve para nada. Pô, fume once, shame on me. Fume twice, fume once, shame on you. Fume twice, shame on me, pô. Se você me engana uma vez, a culpa é sua. Se você me engana duas vezes, a culpa é minha. E eu posso citar vários acordos aqui, não cumpridos pelo Alexandre, mas a direita bolsonarista, pelo menos, deveria, no dia 7 de setembro de 2021, ter aprendido a lição. 2021. Se você tem mais do que 5 anos de idade, 4 anos e meio de idade, você deveria lembrar disso.
quando o Bolsonaro assinou aquela cartinha ridícula redigida pelo Michel Temer, pedindo desculpa. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração.